Olá, está no ar o programa Fala Mais, seja muito bem-vindo, eu sou Guilherme Reginato, especialista em comunicação, oratória, desenvolvimento humano e toda quarta eu estou aqui junto com você para falar sobre empreendedorismo, sobre comportamento humano, desenvolvimento humano de maneira geral. O programa de hoje, inclusive, está imperdível, uma história de um empresário de absoluto sucesso que saiu literalmente do zero. Quando eu digo literalmente, é literalmente mesmo. E quem já nos acompanha aqui toda semana sabe que eu sempre tenho ao meu lado a minha esposa, que é co-host e também co-criadora desse programa. Contribuiu muito para que nós colocássemos o programa Fala Mais no ar. Então seja muito bem-vinda, Graziele Bonfante Reginato. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma quarta-feira. Mais uma para falar de empreendedorismo, um tema que tanto gostamos. E hoje nós estamos recebendo aqui um empresário que já foi servente de pedreiro, ele já foi cobrador de ônibus e hoje ele é proprietário de uma das maiores empresas do setor de caldeiras de Santa Catarina. Estou falando de Joel Padilha, da Intab Geradores de Calor. Joel, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui no programa Fala Mais. Tudo bem, então, Guilherme, né? Obrigado pelo convite, né? Fico lisonjeado e sempre gosto muito de falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha trajetória, né? E que eu acredito, assim, que tenha servido de inspiração para muitas pessoas, né? A gente sempre vê muitas pessoas comentando, né? Joel, é possível começar sem nada? Eu, em particular, sempre digo sim, é possível, né? Então, eu tenho essa história, né? Eu comecei do zero e, graças a Deus, né? Com pessoas certas, conseguimos chegar até onde chegamos, né? Então, é possível, sim, começar do zero. Eu tenho também a honra de ter hoje o Joel como meu mentorado. O Joel está buscando esse desenvolvimento na área da comunicação e nós temos feito aí um trabalho juntos. Eu confesso para vocês que, para mim, é sempre muito valioso esse processo, porque eu também aprendo muito. Então, acaba sendo uma troca. Inclusive, em uma das nossas sessões, você me deu uma verdadeira aula sobre o mercado de caldeiras, que, obviamente, eu conheço muito pouco, para não falar zero. E eu tenho certeza, Joel, que boa parte dos nossos ouvintes também conhece pouco a respeito desse mercado. É um mercado que, inclusive, na nossa região é muito pujante, né? E que é o destaque a nível nacional. Então, para que a gente entenda, Joel, o que é uma caldeira e aonde que a caldeira está no nosso dia a dia? A caldeira, na verdade, nada mais é do que um gerador de calor, né? Um gerador de vapor. Então, assim, se a gente for falar aonde está presente uma caldeira, é mais fácil a gente começar com uma pergunta diferente. Aonde não está a presença de uma caldeira? Porque toda a indústria, né, ela precisa de algum processo de aquecimento. Então, vamos colocar assim, a indústria da madeira, ela precisa ter geração de calor para fazer a evaporação da água da madeira, para conseguir fazer o transporte, fazer uma exportação, senão a madeira ela acaba estragando. Tem que tirar a umidade dela. Tirar a umidade. Aí vamos pensar assim, uma indústria de alimento, né? Toda a indústria de alimento você precisa passar por um processo de secagem. Você não consegue armazenar um produto alimentício se ele estiver úmido. Ele também vai estragar. Vamos dar um exemplo assim numa indústria cerâmica. Então, assim, mas para que a gente precisa numa indústria cerâmica? A indústria cerâmica ela passa por dois processos. Você precisa fazer a parte da secagem e a queima da peça. Então, nos dois processos você consegue fazer a aplicação da geração de calor. Então, assim, ela é muito vasta. Vamos pegar a questão do setor têxtil, né? A roupa que a gente está usando aqui. Ela também passou por um processo de aquecimento, né? Primeiro você faz a parte ali da malha, depois ela tem uma certa umidade, você precisa passar por uma capota de secagem. Então você também tem o uso, né, da caldeira. A gente fala assim, quando a gente fala em caldeira, né, geração de calor, ela é um pouco mais amplo, né? Não é só a caldeira, né? Então tem a caldeira, tem o aquecedor de óleo térmico, tem o gerador de ar quente, gerador de gás quente. Então, para cada indústria a gente entende a necessidade
e aí desenvolve o equipamento de acordo com essa aplicação do cliente, né? Então, como eu disse, assim, é mais difícil, é mais fácil assim, você perguntar aonde não se aplica a caldeira, né? Então, assim, ela está presente hoje no nosso dia a dia, né? Em todas as indústrias. Tudo aquilo que a gente fala de aquecimento, fala de geração de calor, é uma caldeira que faz, não é uma fornalha própria que o empresário tem lá dentro da empresa dele, não, ele precisa comprar uma caldeira de uma empresa específica, ele não pode simplesmente... Entra até em legislação isso, Joel? Sim, principalmente a caldeira por ser um vaso de pressão, né? Então, assim, tem várias normas, né, que assim, precisa ser seguida, então não dá para simplesmente ir lá e fazer uma caldeira. Uma fornalha. Né? Não tem como, né? Até uma própria fornalha, que ela é mais com o intuito de gerar gás quente, se for você fazer de forma... Vamos fazer de alvenaria, mas você não vai ter uma eficiência, né? Então você vai ter um consumo alto de combustível, você não vai ter uma queima boa, então você vai ter contaminantes, né, particulados, então você vai ter problema com o meio ambiente. Então realmente ele precisa ser dimensionado, né? Precisa ser dimensionado por uma empresa especializada. Nós sabemos que o Alto Vale, ele é muito forte quando a gente fala do setor caldeireiro, a nível nacional. Mas eu quero entender de você, o quanto... Olhando para o Brasil, o Alto Vale de fato é referência nessa área. Na verdade, assim, o Alto Vale ele está concentrado a grande maioria das caldeiras de pequeno e médio porte, né? Então, vamos pegar assim, a região de São Paulo, ela está sediada, assim, os fabricantes de caldeira de grande porte, né? Para as indústrias de etanol, né? Bagaço da cana, que eles fazem a conversão ali para fazer a cana de açúcar, né? E a nossa região, ela é um pouco mais em particular, né? Ela está trabalhando mais no foco das caldeiras de pequeno e médio porte. E até algumas de grande porte. Mas por que tem esse polo aqui na nossa região, né? Então, assim, se pegar os primeiros fabricantes de caldeira, eles têm histórias, né, digo assim, de descendência alemã. E veio de lá algumas dessas tecnologias, né, para a nossa região. Então, por isso que acabou difundindo isso aqui na região, até por conta das tecnologias, né? Então, vamos pegar o estado, assim, de São Paulo para cima, você tem biomassas mais nobres, biomassa mais seca, né, com pouca umidade. Vamos pegar a nossa região aqui sul, ela é fria e úmida. Então, você tem biomassas, né, de péssima qualidade, com bastante umidade no combustível. E aí tinha uma dificuldade muito grande em fazer a queima dessa biomassa para fazer o aquecimento. Então, se buscou muita tecnologia na Alemanha, trouxe, né, para essa região específica, e aqui se desenvolveu, mas por conta de uma necessidade aqui mesmo da região. Tem alguma forma de a caldeira ser substituída? Porque hoje a gente vê, por exemplo, com a modernização de muitos setores, a câmera fotográfica da Kodak ficou para trás, a câmera digital tomou o mercado e a Kodak sumiu do mapa. Em relação à caldeira, ela sempre existiu, sempre foi o principal gerador de calor. Existe alguma outra forma de energia capaz de gerar calor que pode ameaçar o mercado da caldeira, na sua visão? Na minha visão, assim, a substituição, né, da caldeira, eu não consigo enxergar assim, a curto, médio e até eu acho longo prazo. A questão das matrizes energéticas, sim, elas vão mudando muito, né? Então, digo assim, tem regiões que tem o cavaco, tem regiões que tem o resíduo, tem regiões que, mesmo sendo caro, mas o que prevalece é o gás, o óleo. Então, para cada região, você tem um tipo de combustível. Mas a ponto assim, de substituir a caldeira, não vejo assim, essa possibilidade. Agora que a gente precisa estar em constante adaptação do equipamento para os combustíveis novos que vão aparecendo, isso precisa, né? Então a gente precisa estar atualizando. Muitas das vezes o pessoal pensa assim, uma caldeira, digo assim, quem instala durante 30, 40 anos não vai precisar comprar outra caldeira. E não é bem assim, né? Porque uma empresa, se ela crescer, ela já tem a necessidade de fazer uma ampliação de caldeira, né? Colocar uma caldeira nova. E as caldeiras que a gente vê hoje instaladas nas indústrias, que tem 20 anos, 25 anos,
elas estão com a questão de tecnologia de combustão totalmente ultrapassado. Então, ela já precisa passar por uma substituição, né, para atender a questão ambiental e ser competitivo no quesito assim, de geração térmica com custo mais baixo. E tem também a possibilidade, né, quando não quer fazer a substituição, que é um trabalho que a gente faz bastante, que é a conversão da matriz energética, né? Vamos dar um exemplo, eu tenho uma caldeira lá antiga, que ela não tem uma tecnologia empregada para fazer a queima, e a gente coloca na parte frontal dela uma fornalha com uma grelha móvel, que tem uma tecnologia embarcada ali, consegue uma boa eficiência de queima, e ela passa a ter o rendimento de uma máquina nova, e é uma máquina adaptada, né? Então, isso tem acontecido muito. Então, a transformação da matriz energética é algo que está bastante ascendente, né? A diversidade dos combustíveis tem mudado bastante, né? A gente tem tido muita procura por combustíveis novos, então isso é o que a gente precisa sempre estar em foco, né? É o que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer para melhorar em termos de tecnologia, de eficiência da máquina para receber esses novos combustíveis. Mas a ponto de chegar assim, pensar numa substituição total da caldeira é pouco provável. Do momento em que um cliente entra em contato, demonstrando interesse em adquirir uma caldeira, até a conclusão da venda, em média, quanto tempo leva? Isso aí é até assim, uma resposta bem, bem difícil, né? Porque tem projetos pequeno, médio e grande porte. E aí tem cliente que ele faz um planejamento da fábrica para 1 ano, tem cliente que faz planejamento da fábrica para 5 anos, e aí ele precisa ter uma ordem de investimento. Mas assim, a um tempo médio, eu diria que ele está entre 3 meses a 8 meses, mais ou menos, uma tomada de decisão, a partir do momento que começou um contato, né? Alguns mais rápidos, né? Outros mais ou menos nessa faixa de tempo. Ou seja, um negócio bastante difícil, porque você tem que ter capital de giro para manter isso, porque se começa uma negociação, a venda vai acontecer daqui a 8 meses, mas nesse período você tem que manter a estrutura, você tem que, ou seja, do dia 0 da empresa, do dia 1 da empresa, até ela fazer a primeira venda, talvez ela vai levar 3, 4 meses, e nesse período ela teve que manter time, ela teve que manter estrutura, ela teve que produzir alguma coisa. É um desafio do mercado. É um desafio. Na verdade, assim, daí tu tem vários equipamentos já em produção, né? Então, equipamentos com 30 dias de prazo, outros 60, outro 12 meses de prazo de entrega, né? Dependendo do tamanho do equipamento. Então, acaba que um vai dando fluxo no outro, né? Tanto o fluxo de mão de obra, né? De trabalho, como o fluxo financeiro, né? É claro que quando ele se estende muito esses prazos, ele começa a ter uma oscilação na questão do controle de caixa da empresa, né? Então tem que ter bastante cuidado nisso. Então por isso que a gente tem hoje frentes comerciais, né, em praticamente todos os estados do Brasil. Então se demora num estado, né, para sair alguma venda, sai em outro. Então praticamente toda semana está acontecendo alguma negociação, né? Então acaba que esse fluxo ele acontece de forma natural. No caso da Intab, existe hoje um olhar para o mercado do Paraguai, correto? Por que o mercado do Paraguai é atrativo? De que maneira que a caldeira pode atender aquele mercado? Na verdade, assim, o Paraguai ele virou um foco, né, do Mercosul. Então, assim, todos os países do Mercosul estão com foco no Paraguai. E automaticamente, então, se o pessoal está com a ascendência, né, de investimento no Paraguai, vai ter mais indústrias. Então, e aí tem mais procura, né? Tem clientes que estão indo para lá, que são do Brasil, que já conhecem a nossa marca, então nos procuram. E também a gente tem, né, uma equipe de representação lá que vai atrás desse mercado, né? Então, entender onde está instalando as novas empresas, né? Mas assim, o Paraguai ele ficou bastante tempo estagnado em termos de investimento em tecnologia, né? Equipamentos novos. Você vai fazer visitas em indústrias lá, tem caldeira com 40 anos, 50 anos, 60 anos. Pois então, Joel, desculpa te interromper, mas elas duram tanto tempo assim, sem precisar de efetuar uma troca? Porque veja, é calor todo dia. Sim. Pois é. Mas elas duram, né? Na verdade, assim, o que vai determinar o tempo de uma caldeira
é o quê? As inspeções, as manutenções, e aí o pessoal faz análise, né, e faz a vida remanescente da caldeira, que a gente fala, né, a mesma coisa que a gente vai lá e faz um check-up geral, né, para ver como é que está o corpo, né, e o que precisa fazer de adição para ele ter uma vida mais longa. E a caldeira não é diferente, então você submete ela anualmente, né, a inspeções, e se eu não me engano, a cada 25 anos você faz um check-up mais geral nela ali, identifica quantos anos mais ela pode trabalhar. E se ela não tiver nenhum problema estrutural, então assim, ela não tem uma vida útil assim determinada. O que vai determinar é o cuidado mesmo com o equipamento. Entendi. E no caso de vocês têm um olhar mais para algum tipo específico de indústria? Por exemplo, o agro, ou a indústria têxtil, ou é o setor alimentício? Não. Na verdade, assim, o nosso olhar é para a empresa que precisa de geração de calor. Precisou de geração de calor? Precisou de geração de calor, a Intab está lá. Só chamar. É só chamar. E a produção, ela é específica, né? Personalizável. Não existe uma caldeira X, eu vou produzir uma linha de produção dessa cadeira X e vou entregar a caldeira X para um monte de empresa. Não, cada empresa, cada indústria precisa de um projeto personalizado, é assim? A grande maioria é personalizada. É difícil você conseguir replicar um projeto, porque por mais que a capacidade da máquina seja a mesma, mas o espaço físico do cliente é diferente. Então vamos pegar Caramba, você precisa se adequar até o espaço físico. Ao espaço físico. Alguns têm um espaço físico retangular, outro quadrado, outro ele está numa planície, outro está num desnível, e automaticamente a gente tem que adequar o projeto para esse espaço que o cliente tem. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir usar o mesmo projeto, né, para outra aplicação. Então, você precisa pegar e desenhar. Precisa desenhar. Ô, Joel, dono também vende? Bastante. Bastante, junto com o time. Eu digo assim, eu sou um entusiasta, né, da área comercial. Eu tenho abaixo de mim outras responsabilidades, né, dentro da empresa, mas eu faço a frente sempre com a equipe comercial. Eu entendo da seguinte forma, o dono ele precisa saber como que está se comportando o mercado, ele precisa entender. Então assim, ele tem que estar na linha de frente entendendo como está o mercado, o cenário, e ele precisa entender onde estão as oportunidades. Então, se o dono não estiver na frente do negócio, lá, principalmente da parte comercial, é difícil ele ficar, né, vamos dar um exemplo, se eu fosse um diretor industrial, né, proprietário, mas eu fosse um diretor industrial, e dependesse somente de um feedback da equipe comercial, como é que eu vou fazer uma previsão de crescimento da empresa, né? Como é que eu vou avaliar para que mercado que eu vou atacar, né, nos próximos meses, ano, né? Então, a gente precisa estar na linha de frente. Eu gosto muito, assim, de fazer essa frente, né, comercial, principalmente na parte de desenvolvimento, né? Desenvolvimento que eu digo assim, desenvolver um novo segmento. Você vê uma indústria assim que ela tá tendo lá uma geração de calor, e ir lá entender e ver de que forma a gente pode fazer o nosso equipamento se adequar para aquela aplicação. Então acaba que a gente pega muitos nichos, né, de mercado, e isso acaba colocando a empresa, diga assim, como destaque, né, no segmento de geração de calor. Então ele precisa estar na linha de frente, com toda certeza. Todo mundo quer saber como que alguém sai do zero, literalmente do zero. Eu conheço sua história, para chegar onde você chegou hoje, cara. Eu sempre digo assim, que eu sempre fui muito inquieto, né? Muito inquieto em tudo que eu fiz, onde eu passei trabalhando em algumas empresas, e eu sempre quis ver, diga assim, algo a mais. Eu vou dar um exemplo assim, eu trabalhei numa indústria de madeiras. Então assim, o meu prazer era durante o dia achar alguma forma de produzir mais. Então assim, produzir mais, né, para a empresa onde eu trabalhava. Depois fui trabalhar numa empresa metalmecânica, então eu sempre queria entender como eu podia fazer para fazer um processo mais rápido, produzir de forma melhor, entregar algo a mais, né, dentro daquele tempo que eu tinha disponível.
E eu sempre quis crescer profissionalmente. Isso em todas as empresas que eu passei, né? Eu trabalhei aqui em Rio do Sul, trabalhei em Taió, trabalhei em Agrolândia, né? Onde está situada hoje a empresa. Mas em todas as empresas, assim, eu sempre comecei, né? Em alguns lugares comecei como auxiliar. E aí logo já almejava ser um cargo um pouco melhor, de mecânico. Então, e eu corri atrás, né? Aqui em Rio do Sul eu trabalhei numa empresa onde ela tinha muito curso profissionalizante. E todos os cursos que ela tinha disponível ali, né? Não cobrava, né? Então, todos os cursos eu fazia para se desenvolver profissionalmente. Então, sempre conseguia uma promoção rápida, né? Então, a saía de auxiliar, logo estava de mecânico, aí logo já estava de líder de setor. E aí, digo assim, estava líder de setor, estava inquieto e queria algo a mais. Então, assim, aí ia para, que nem nessa empresa que eu trabalhei em Agrolândia, depois fui trabalhar na parte de mecânico externo, aí trabalhei pouco tempo de mecânico externo, né, aí eu almejava trabalhar como técnico de startup, consegui trabalhar como técnico de startup, e depois acabei indo para a área de vendas. Então, assim... Startup não tem nada a ver com digital, com internet, né? O startup que a gente fala, assim, é o comissionamento de um equipamento, né, é você colocar um equipamento em marcha. Então, assim, eu sempre gostei, fui muito curioso e inquieto com as coisas, né? Então, assim, curioso para entender o que era o negócio e aí, assim, sempre tive aquela ambição de fazer melhor e mais rápido, né, as coisas. E aí, automaticamente, as oportunidades, elas vão aparecendo e a gente precisa pegar essa oportunidade. Então, assim, eu diria... A tua vida de trabalho começou muito cedo, né? Eu comecei em Atalanta com 13 anos de idade, né? Então, eu trabalhei com meu pai. Tu é de Atalanta? Eu, na verdade, assim, eu sou natural de Ituporanga, nasci em Ituporanga. Misericórdia, mas já passou por todas as... Aqui bastante. Meus pais gostavam de se mudar bastante. Então, assim, eu nasci em Ituporanga, fiquei só 2 anos lá, porque daí teve aquela enchente de 83, e meu pai acabou se mudando para Atalanta, e aí em Atalanta foi onde eu realmente, assim, eu me criei, né, a gente diz assim, que eu passei toda a minha infância, início da adolescência em Atalanta, e lá foi onde eu comecei a trabalhar com meu pai, né, até na época eu deixei os estudos, né, bastante contrariado, né, por ele não queria que deixasse os estudos, mas eu entendia que eu precisava, né, ajudar na renda da casa. As coisas bastante apertadas, bastante difícil. Eu disse, não, vou sair, e daí mais pra frente eu volto. Com quantos anos isso, Joel? 13. Com 13 anos. Com 13 anos. Então, eu saí e fui ajudar meu pai. Então, 13 anos foi quando eu comecei a trabalhar nessa indústria madeireira, né? Então, fiquei com ele, acompanhei ele ali. Para mim era muito bacana, né? Tu poder ir junto todo dia pro trabalho com o pai, né? Tinha aquele momento de ir e voltar, e trabalhar lá dentro. Então, para mim foi bem bacana. Mas eu comecei cedo, né? Comecei com 13 anos, né? Na época ainda nem podia assinar a carteira, né? Até hoje não pode. Mas eu lembro que com 15 anos, daí quando eu tava lá, daí eles liberaram e fizeram o registro da carteira, né? Tem a carteira lá, sempre olho e vejo lá, né? Quando foi em 1996, quando eu registrei minha carteira. Tem um vínculo emocional forte com esse momento. Tem, sim. Assim, eu sempre fui muito admirador, assim, né, dos meus pais, né, e aí, assim, o filho, ele sempre olha, né, pro pai, se espelha, né, na questão do caráter, né, meu pai sempre teve um bom caráter, e aí, assim, o fato de eu estar trabalhando com ele era o que me importava, né, então, realmente, para mim, foi algo que marcou, né, foi o início da minha carreira profissional, e aí foi o momento que eu pude trabalhar com ele, né, eu trabalhei com ele até os 16, né? Dos 16, daí eu fui para outros ramos, né? E aí acabei, ele foi para um lugar, eu fui para outro, né? Com 16 anos, parece que ele te incentivou a ir para um outro ramo, porque trabalhar com a madeira era muito pesado. Mais ou menos isso, né? Sim, foi bem isso mesmo, né? Ele sempre falava para mim, né? Ele dizia, João, esse ramo aí, porque era muito serviço braçal, né? E ele me via lá, eu era magrinho, né? E ele dizia, isso aqui não é um trabalho assim para ti, tu tem que voltar a estudar e tem que ir atrás de outro serviço, né? Um serviço mais leve, um serviço mais limpo. Então, assim, na primeira oportunidade que tiver, tu tem que ir. E aí, por isso que eu digo que eu fiquei junto com ele até 16 anos, trabalhando nas empresas com ele, porque com 16 anos, daí nós fomos, né, para Taió, e aí em Taió, eu estava trabalhando nessa madeireira com ele, e
tive a oportunidade de fazer uma ficha, né, aí onde eu trabalhei de cobrador de ônibus, né, na Express Taioense, e fiz a ficha, né, e fui contratado, então deixei o ramo da madeira. Deixou o ramo da madeira e ele continuou e eu fui trabalhar de cobrador de ônibus lá. E ele acabou ficando pouco tempo em Taió, e aí eu lembro que com 16 anos, daí ele decidiu quando eu tinha 16 anos, né, lá em Taió, ele decidiu de vir embora, né, ele voltou para Atalanta, e eu acabei tomando a decisão de não seguir mais ele, né, disse assim, agora eu vou me virar sozinho, né, então fui morar numa pensão lá, e fiquei trabalhando de cobrador, né, na Express Taioense. E isso durou por quanto tempo? Porque na sequência você acabou vindo a Rio do Sul, hein? Isso. Eu trabalhei lá por 3 anos, né, até 99, e aí em 99 eu vim morar para Rio do Sul. Aí eu vim trabalhar em Rio do Sul, fiquei um tempo trabalhando, fazendo alguns bicos aqui, fazia entrega de motoboy, né, de mototáxi, né, entregava o rolamento para uma empresa aqui de Rio do Sul, e depois fiz uma ficha na Metalúrgica Rio-Sulense e fui contratado lá. Então, na Rio-Sulense eu trabalhei também 3 anos, né, então assim, foi uma empresa onde eu consegui fazer muito curso profissionalizante lá. Eu fiz, se eu não me engano, fiz 16 cursos lá, 16, 17 cursos lá na Metalúrgica, e até algumas pessoas que trabalhavam comigo diziam, Joel, mas por que vai fazer esse curso aí? Não tem nada a ver com o que tu faz. Disse, um dia eu posso precisar, então é conhecimento, né? Então eu fiz e era de graça, né? Uhum. Então assim, não tinha um custo, né? Eu sempre olhei para aquilo lá, se tem uma oportunidade, eu não preciso ter um desembolso financeiro, né? Na época era um pouco mais restrito, só eu vou fazer. Então eu fiz muito curso, isso me ajudou bastante na minha questão profissional, né? Essa empresa, assim, o desenvolvimento que eu tive lá foi muito, muito bacana. Então, aí foi onde eu cheguei em Rio do Sul, né? Foi em Rio do Sul, cheguei em 99 e fiquei até 2008 em Rio do Sul. E esse negócio de trabalhar como servente de pedreiro, isso apareceu em qual momento? E eu sei que também teve alguém que você trabalhava de servente de pedreiro, fazia um extra ali, também tinha uma pessoa que falava, não, teu negócio não é aqui. Então, isso aconteceu muito na tua história, né? Você trabalhava num lugar, ia pro outro, não, isso aqui, teu lugar não é aqui, no sentido assim, ó, você pode mais, você pode... Eu tive muitas pessoas, assim, que me impulsionaram, sabe? Perfeito. Isso é fato, em vários lugares que eu passei, muitas pessoas, assim, contribuíram com a minha parte de desenvolvimento profissional. E essa questão do servente de pedreiro, quando eu saí da Metalúrgica Rio-Sulense, eu fiz alguns testes aqui em Rio do Sul, acabei não passando, né? Eu sempre brinco, né? É uma verdade, né? Eu fiz um teste numa fábrica de caldeiras que tinha aqui em Rio do Sul, ela fabricava caldeirinhas pequenas, assim, para hotel, motel, e eu não entendi direito a prova, assim, e acabei sendo reprovado, né? Eu sempre digo, eu fui reprovado numa fábrica de caldeiras para depois ter a minha própria fábrica de caldeiras, né? Maravilha. Então, assim, foi algo que me marcou bastante, né? Eu fiz esse teste, reprovei, saí muito chateado, porque, assim, eu entendi que eu tinha potencial para o cargo que estava ali, né, divulgado, mas, enfim, né, não deu certo. E aí eu não estava conseguindo uma colocação no mercado, né? Diferente de hoje, que você tem muito mais oportunidade, né? Tem muito mais trabalho disponível do que na época. E aí não tinha outra saída, né? Precisava pagar aluguel, tudo. E eu fui pedir para o seu Vianese, o nome dele, aqui de Rio do Sul, que tinha uma pequena construtora, né? De casas. E eu pedi uma oportunidade para trabalhar com ele. Daí ele disse, não, já estou precisando aqui, vamos lá. Ele disse, mas antes eu quero conversar contigo. Daí fui num reservado assim com ele ali da obra, conversar. Ele disse, eu vou te arrumar um trabalho aqui, tu pode trabalhar aqui comigo, mas eu vou te dar 6 meses. Ele disse, como assim, 6 meses? Ele, não, 6 meses, porque assim, aqui... Assim, tu tem potencial muito maior do que isso. Tu já trabalhou numa empresa grande, tu se deu bem lá. E assim, 6 meses eu deixo tu trabalhar aqui comigo. Depois tu tem que, né, ir atrás de outro trabalho. Voar. Voar, exatamente, né? Pra não ficar preso aqui, pra não ficar preso. E eu fiquei com aquilo lá, mas assim, não veio muito a sério, né? Quando deu 4 para 5 meses que eu tava com ele disse, Joel, eu acho que ele falou alguma coisa assim, falta 40 dias. Disse, como assim, falta 40 dias? Não, 40 dias. Nem lembrava mais. Nem lembrava. Não lembrava mais.
Aí... Tava tão empenhado? Não, estava tão empenhado e gostava, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar, né? Se é pra sal ou não, eu sempre gostei de trabalhar. E aí ele já falta 40 dias. Daí encerra o nosso contrato aqui. Disse, meu chapéu, agora enrolou, né? E aí ele disse, não, tô falando sério. Eu disse, não, então tá ok. E nisso eu fui atrás novamente de trabalho, né? Então, fui ver algumas noticiários, assim, que falava, tinha um Cine aqui em Rio do Sul, né? Então, fui procurar e aí foi onde eu vi uma divulgação de vagas de emprego em Agrolândia. Essa empresa, ela estava em plena ascensão, né? Estava crescendo muito, isso em 2003 para 2004. E precisava de auxiliar, mecânico, soldador, estava contratando um monte de pessoas. Inclusive tinha disponibilizado, né, ônibus aqui de Rio do Sul para levar o pessoal para Agrolândia. Né? Isso já na área da caldeira? Essa aí é onde começa a minha história na área Perfeito. da caldeira, né? Então essa empresa era fabricante de caldeiras, né? E aí fui para lá para fazer a entrevista, fazer uma ficha e tudo. E quando eu estava na entrevista, assim, ela disse, não, foi bem e tal, aí nós temos a vaga para auxiliar. Eu disse, puxa vida, mas não é de auxiliar que eu quero, né? Porque, assim, eu já trabalhei em outra empresa, fui até a cargo de liderança, né? Então, eu gostaria de, pelo menos, pegar de mecânico. E aí ela disse, João, não dá, né? Tu não tem uma comprovação que realmente você trabalhou de mecânico nesse nosso segmento, então, automaticamente, você tem que começar de auxiliar. E aí disse, mas quanto que é o salário de um auxiliar? E eu lembro até hoje, R$332 era o salário. Caraca, nossa. Quando eu saí dessa outra, da empresa que eu trabalhei aqui em Rio do Sul, eu já ganhava 1.400, 1.500, então imagina, né? E ali de servente, queira ou não, tu também não ganhava mola, né? 900, 1.000, e ali era 332, eu disse, puxa vida, e daí quanto que é de mecânico? Era 800 e alguma coisa, era o que eu precisava, pelo menos para começo, né? Ela disse, infelizmente não dá, tem que ser de auxiliar. Eu disse, então, para mim não dá, né? Eu fiz um monte de conta, como é que eu vou me virar com R$332? E aí eu digo assim, aqui aí vem outra pessoa, assim, no meu caminho. Essa era uma mulher, né, do RH. Ela falou, Joel, assim, eu vejo um potencial muito grande em ti. Vejo um potencial muito grande. E, né, e tu me falando toda a tua experiência, o crescimento que teve em outra empresa... eu tenho certeza que em pouco tempo tu consegue crescer profissionalmente aqui dentro da empresa. A empresa está crescendo muito, ela está desenvolvendo. Tu lembra o nome dela, João, se quiser falar? Eu lembro, Lunara é o nome dela. Lunara é o nome dela, não esqueço, não tem como esquecer. E então assim, porque marcou, né, ela ter falado aquilo. E aí eu pensei, puxa vida, agora tô assim enrolado, eu preciso tomar uma decisão aí rápida, né? Daí tinha um rapaz que tinha ido comigo para fazer a entrevista, eu falei, e aí, tu vai aceitar? Joel, eu preciso trabalhar, vou pegar de auxiliar mesmo. Daí eu falei para lá, então eu vou trabalhar de auxiliar. E realmente, assim, né, o que ela falou se concretizou. Eu trabalhei 3 meses, né, de auxiliar. Eu lembro que bem no dia assim que venci a minha experiência, eu fui promovido já para mecânico. Aí fiquei mais 6 meses de mecânico, fui promovido a líder de setor. Então, assim... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Assim, dentro de um ano eu já tinha me organizado, né, com questão financeira. Já estava mais ou menos onde eu estava há 2 anos atrás, quando eu estava na outra empresa ali. Então, eu digo assim, que tem pessoas que ajudam, né, na nossa trajetória. E é claro que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente querer só que os outros... Pelo que eu escutei até então, tu fez o tempo inteiro a sua parte. Sim, fiz a minha parte. Inclusive também, né? apostando no crescimento. Exato, né? É aquela questão de querer fazer um pouco a mais. Eu via alguém ali no setor passando dificuldade, não conseguia fazer uma peça. Você quer que eu faça essa peça? Eu pegava aquilo lá para fazer. E automaticamente, então assim, a liderança enxergava, os encarregados enxergavam. Então foi onde eu consegui crescer. A famosa meritocracia, né, João? Exatamente. E começa a liderar, mesmo não estando num cargo de liderança, começa a liderar, por exemplo. Então, de buscar a responsabilidade. Já vem isso. A gente vê muito no mercado uma postura do colaborador no sentido, isso não é do meu cargo, não vou fazer. Eu não sou líder para ter que ficar controlando isso. E é justamente aí que mora o problema. Porque se você
vai além do que você pode fazer, vai além do que o teu cargo pede. É você dizendo para a empresa, olha, eu posso estar num lugar muito melhor do que eu estou. Sim. E a empresa enxerga isso. Se desafiar, né? Se desafiar, Exato. né? A gente não precisa esperar que alguém incentive a fazer. Acho que a gente precisa estar se desafiando, né? Tem que estar se desafiando. Então, eu quero mais. Eu preciso entregar mais, né? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas, assim, ela quer ter mais, mas quer fazer o menos, né? Hoje é tudo muito competitivo. O mercado de trabalho é a mesma coisa. Então, assim, como que eu quero me destacar no meu segmento? Eu preciso entregar mais, né, do que está sendo entregue. Como que eu vou se desenvolver profissionalmente? Eu estou lá, vamos dar um exemplo, eu sou um mecânico lá dentro de uma empresa. Como é que eu vou se destacar e ser melhor do que aqueles ali e ser promovido ou eu ganhar um salário um pouco melhor? Fazendo mais do que os outros. Exatamente. Né? Muitas das vezes a gente fica naquela assim, se eu ganhar mais, eu vou fazer mais. Não é assim. É o contrário. É o contrário. Para, então, ganhar mais, você faz mais. É um pensamento pequeno quando a gente diz assim, quando eu ganhar isso, eu vou fazer. Não, eu vou fazer e quem sabe um dia eu ganho. E é legal porque talvez alguém ouça e esteja pensando assim, é muito fácil para você, dono de uma empresa que fatura milhões, falar isso. Mas ele tá contando a história dele. Ele saiu, cresceu. Ele saiu do zero. Exatamente. Se você quer um dia se tornar alguém com uma empresa milionária, ouça quem hoje tem uma empresa milionária e fez por merecer chegar lá. E não é por acaso que as coisas acontecem. A pessoa vive o processo. Exatamente. Não é num estalar de dedos, não é num passe de mágica. E assim, a gente não pode querer as coisas no imediato, né? No imediato as coisas têm uma tendência muito grande de dar errado, porque tu não se prepara para aquilo. É a mesma coisa, você é uma faculdade. Você vai fazer uma faculdade ali que ela é 4 anos. Não, eu vou fazer em 1 ano. Você não vai ter o mesmo aprendizado que vai ter naquele período que seria de 4 anos, né? Perfeito. E respeitar o processo, né? Respeitar o processo. E na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, também tem isso, né? Principalmente na parte profissional. Como é que você se torna um bom profissional? É você fazendo no dia a dia, você fazendo várias vezes, você fazendo cada dia um pouco melhor. Mas não é num curto espaço de tempo, é um tempo necessário. Então, assim, você pode ver as pessoas que cresceram numa empresa, que foram promovidas, que ocupam cargos de liderança, né, que ocupam cargos de diretoria, elas chegaram, né, com um tempo de amadurecimento, né, e é o quê? É a experiência, né? E o esforço. A experiência, o esforço, a dedicação. Né? Isso. Você trabalhou até que ano nessa empresa de caldeira que te deu a primeira oportunidade com esse mercado? Eu trabalhei até final de 2011 para 2012. Ali. Então, por incrível que pareça, nós trabalhamos juntos nessa empresa. Eu comentei isso com você já. Em 2008 ou 2009, eu tive uma experiência de 1 mês nessa empresa. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Mas foi o suficiente para... Eu trabalhei no financeiro. Eu fazia faculdade de administração à noite e durante o dia, então, pegava o ônibus aqui de manhã cedo, ia para lá, Agrolândia, trabalhava o dia todo, voltava e ia para a faculdade à noite. Como assim? Nunca fiquei sabendo disso. Trabalhei por 1 mês. Inclusive foi por intermédio da minha mãe e do meu pai, que conheciam pessoas ali da direção e tal, e pediram para que me desse uma oportunidade. E foi me dada uma oportunidade. Foi o suficiente para eu disputar um campeonato municipal industrial. Ficamos com o vice-campeonato. Tem até hoje os campeonatos. E eu sei, é forte lá. E afinal, rapaz, ficamos vice-campeões lá nesse campeonato. Mas a verdade é que, por exemplo, diferente de você, Joel, no meu caso, à época, eu não aguentei o tranco. Era todo dia, acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus, ia lá. Essa foi a minha primeira experiência profissional. Então você imagina, eu tava com 16, 17 anos por ali, tinha recém entrado na faculdade e tal, era a minha primeira experiência profissional. Até então só tinha estudado, né? E aí fiquei 1 mês lá, não aguentei, falei pro meu pai e pra minha mãe, olha... deslocamento, né? Não, pra mim não dá, e aí estudava até as 10 horas da noite, depois ia pra casa e tal.
E aí acabei declinando dessa oportunidade e, enfim, o mundo acabou me levando, a vida acabou me levando para a área da comunicação. Eu sou muito feliz, muito grato pelo que eu vivo aqui na área da comunicação. Eu sempre digo, né, alguns caminhos eles são barrados, né, pra gente pegar e sair daquele lugar para colocar em outro. Nunca é por acaso, né? E aí é que a gente quer saber... Eu quero saber o final dessa... Aliás, o final não, o começo dessa história. Porque é ali que começa, Exatamente. Né? Como é que surgiu, então, a Intab, a tua empresa, o teu negócio? A Intab, ela surgiu em 2011, né? Então, nessa empresa que a gente falou que era uma fabricante de caldeiras também, eu trabalhei até 2011. E aí eu decidi de empreender, né? Assim, eu sempre olhava e disse assim, a gente tem potencial para fazer mais do que só essa parte comercial que eu fazia. Disse, então, eu vou trabalhar, né, na minha própria empresa. Então, eu saí em 2011, abri a empresa nossa para prestar serviços de manutenção em caldeiras. Então, assim, quando a gente começou com a empresa, não era um objetivo claro de ser fabricante. Era mais de ser um prestador de serviço, né? Na época estava em alta, né? Até hoje ainda essa parte de terceirização, né? Que as empresas grandes terceirizam parte da fabricação e também precisava de manutenção nos equipamentos. E como eu já tinha esse conhecimento, tinha algumas pessoas assim que eu conhecia que eu chamei para trabalhar também, conhecia essa parte de caldeiras. A gente decidiu de montar a empresa, né? Contratei essas pessoas e começamos a fazer as manutenções, né? Então, como já tinha essa bagagem, tinha acesso aos clientes, né, que precisavam dessas manutenções, então eu fui atrás, né, de vender serviço de manutenção. Então, começamos a fazer a manutenção das caldeiras, depois de um ano, começamos a fabricar peças, né, para as empresas da cidade ali, de forma terceirizada, e ficamos até 2013 para 2014. E 2014 me veio uma visão um pouco diferente. Disse, a gente tem potencial para fazer mais do que ficar prestando serviço para empresas, né? A gente tem potencial de desenvolver o nosso produto, né? Fazer o nosso equipamento. E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás de entender um pouco do mercado, qual que era a dor do mercado, né? O que o mercado precisava. E até então eu imaginava que se eu fosse para o segmento de fazer sistema de movimentação de biomassa, seria algo bem certeiro, assim, porque as empresas que fabricavam as caldeiras não faziam sistemas de alimentação. E foi onde eu peguei e coloquei o nome da empresa de Intab, né, que é Indústria de Máquina para Transporte e Armazenagem de Biomassa. Só que assim, em pouco tempo depois que a gente tinha até criado o nome da empresa, tudo, eu vi que aquilo ali não ia ser algo que a gente iria querer fazer, porque não era o segmento que a gente trabalhava com movimentação de biomassa, e sim, eu tinha toda a minha dedicação técnica voltada para a geração de calor. Eu disse, poxa, eu vou lá para a ponta e quando chega na parte de gerar calor eu saio fora, então tem alguma coisa errada. E aí eu repensei e aí eu acabei lembrando, disse, tem um nicho aí de mercado muito interessante, que é a parte das caldeiras e fornalhas, né, de gás quente para aplicação em pequeno e médio porte, né, em empresas menores, que as empresas, assim, elas sempre trabalhavam com o foco dos equipamentos médio e grande porte e as pequenas ficavam um pouco mais descoberto. Então eu fui atrás desse mercado, comecei a fazer pesquisa e realmente tinha essa demanda, né, então foi onde eu comecei a procurar esse mercado e a gente começou a entender quais segmentos que poderiam trabalhar e atacar, e eu fui pro mercado assim para achar o primeiro cliente, né? Porque até então nós prestávamos serviço de manutenção. Eu era conhecido nessa outra empresa, né, onde eu trabalhei por 10 anos. Eu era conhecido na parte de manutenção, mas eu não era conhecido na parte de fabricação de equipamentos. Então, eu consegui o contato de uma empresa, e essa empresa precisava, né, do equipamento, e aí combinei com ele, né, até interessante essa história que eu combinei com ele, eu falei se ele tinha essa necessidade, né, da fornalha de gás quente na época, né, que foi o primeiro equipamento nosso, foi a fornalha de gás quente. Depois de 6, 8 meses a gente vendeu a primeira caldeira, né. E aí ele, eu preciso desse equipamento, procurei por vários anos e não achei quem fizesse nesse tamanho, porque era um tamanho pequeno, né?
E a maioria das empresas, elas fazem o equipamento maior e o pequeno não tem. Daí disse, ó, me passa certinho a especificação que tu precisa e eu vou apresentar uma proposta. Então ele me passou, fiz a proposta, era uma quinta para sexta-feira. Sexta-feira me desloquei para o cliente, cheguei lá e comecei a conversar com ele e apresentar. Daí ele disse, poxa, mas eu estava com a proposta da nossa empresa, já tinha até eu mesmo que fiz a logomarca, né? Eu tenho salvo até hoje a primeira logomarca assim que eu fiz da empresa, né? Peguei lá no CorelDRAW e fiz o desenho dela. E ele disse, mas não é da empresa tal? Eu disse, não, a empresa lá, né, como tu sabe, ela não faz esses equipamentos de pequeno e médio porte. E a nossa empresa, ela está agora fazendo esses equipamentos. Ela disse, não, bacana, mas onde é que tu tem um equipamento desse? Né, que sempre esbarra nisso, né? Você vai comprar alguma coisa, primeira coisa, você perguntar, onde é que você tem um equipamento, né, algo para me ver, para me certificar que funciona? Ele disse, olha, eu não tenho ainda nem o equipamento, né? A primeira... Só tem o projeto, só tenho a ideia. Não, nem projeto, né? Eu não tinha nem projetista na empresa. Ele disse assim, ó, nós temos o conhecimento técnico e a gente consegue fazer essa máquina para você. E ainda eu brinquei com ele, disse, ó, pode ter certeza, nós vamos te surpreender. Daí ele pensou, ele, poxa vida, já, mas assim, é um pouco difícil, né? Porque a gente vai ter que investir dinheiro em algo que a gente não tem certeza ainda que vai funcionar. E o meu equipamento aqui, que é feito tudo de tijolo, né, mais arcaico, a partir do momento que eu desmanchar ele, eu não tenho mais como reconstruir. E aí, se a máquina não dá certo, como é que eu faço com a minha produção, a minha entrega, né? Empresa que produz maravilha para cama aviária, né? Daí eu disse, não, mas a gente tem confiança que vai dar certo. Aí ele disse assim, ó, Joel, e eu assim, não por nada, mas eu não posso colocar dinheiro na frente desse negócio, assim, eu sei, assim, eu conheço o teu profissional, a tua seriedade, né, eu sei que você tem uma bagagem técnica, mas assim, hoje tu não tem uma estrutura para fabricar. Mas para não dizer que eu não te fiz nenhuma proposta, né, eu gosto sempre de contar essa história, porque ela é muito interessante, como foi a venda do primeiro equipamento, para não deixar sem nenhuma proposta, ele, assim, ó, tá vendo aquele caminhão ali fora, né? Daí nós estávamos assim em direção à porta. Era um caminhão Volks, Fuscão, assim, cabine dupla, né? Ele tava só no chassis. Ele tinha tirado a carroceria para vender. Ele disse, ó, a tua proposta, ela é R$78 mil. Aquele caminhão lá, a tabela FIP dele é R$81 mil. Eu faço um negócio contigo, eu te dou aquele caminhão em troca do equipamento. E aí ameniza o meu risco e tu tem a tua oportunidade. Boa. E eu, né, na hora. comercial, Fechou. né, cara, já estendi já a mão. apertou a mão. Tá fechado o negócio. E ele, sério? Eu disse, não, você fez a proposta, então tá firmado. Da minha parte tá negociado. Vai ser o nosso primeiro equipamento. E ali foi a tua primeira venda de equipamento da Intag? Foi a minha primeira venda. Eu lembro que era uma sexta-feira, já era depois do meio-dia, né, cara? Eu liguei, né, o pessoal da empresa lá, só vendia a primeira máquina e coisa, e o pessoal, antes de comemorar, ele disse, joia, nós vamos fabricar como isso? Disse, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos conseguir. E aí voltei, né, tudo animado, e depois programei de buscar o caminhão, pegamos o caminhão e vendemos ele já na segunda-feira, né, conseguimos buscar ele e levar para conseguiu fazer o brick. Começamos a conseguir fazer um brick, assim, e foi um negócio, assim, bem interessante. O cara deu um pouco em dinheiro, um pouco parcelado, e aí prometeu até, tinha umas cabeças de gado junto. Não, assim, foi... Vai longe o negócio. A Agrolândia tem bastante, né, pessoal que tem criação de gado, isso não vai ser difícil para vender, então a gente vendeu fácil também, vendeu o caminhão, em 3, 4 dias já tinha vendido o caminhão, conseguimos fazer caixa, né, e aí vamos sentar para fazer o projeto. Então eu lembro bem que sentou eu, aí um mecânico que a gente tinha com bastante experiência, que trabalhava na nossa empresa na época, ele não trabalha mais com a gente agora, sentou ele, e aí nós tínhamos um rapaz que ele estava fazendo curso para projetista, então assim, ele desenhava um pouco no AutoCAD, né? E aí eu disse, ó, senta aqui e nós vamos fazer o quê? Nós vamos te falando as coisas e tu vai desenhando. A inclinação de grelha, a área de grelha, o tamanho do duto, a altura da fornalha, a largura, o silo dosador, e fomos dando as diretrizes e desenhamos a máquina. Então
Então, assim, né, para encurtar a história, desenhamos a máquina, colocamos na produção, nós tínhamos 4 pessoas só para trabalhar, fabricamos aquela máquina. Quando deu 30 dias depois, nós estávamos com a máquina lá no cliente, né? Chegamos lá para descarregar. Eu tenho registro do teste dessa máquina, né? Tá lá no nosso canal do YouTube, no meu particular ainda, tá? Qual o tamanho mais ou menos dessa máquina, só pra gente ter uma ideia? Ela tinha 1,5 m de largura, 3 de comprimento e 2,5 de altura, mais ou menos. Então conseguia transportar num caminhão? É um caminhão. Normal. É um caminhão 3/4, um truque. Porque dependendo do transporte, só o transporte é mais caro do que o valor que tu negociou. Não, os primeiros equipamentos não, né? Dava um jeito, né? Dava um jeito. Então, assim, nós fizemos essa primeira máquina, levamos lá no cliente, montamos ela, e aí apreensivo, né, para poder fazer funcionar, e, né, aquela máquina lá, daí eu vendi, e eu mesmo montei e fui ligar ela, né? Então, assim, começamos a fazer os primeiros testes ali de manhã, e quando era 1h30, mais ou menos, assim, a máquina estava 100%, sabe, assim, foi muito certeiro, assim, a máquina. E o bacana é que ele tinha um secador aqui e outro aqui, né? Então, nós colocamos nesse segundo aqui da esquerda, e no outro estava no modo tradicional ainda, né? E nós fomos lá no final, assim, olhava o resultado do produto que estava caindo lá, aquele produto que estava secando aqui estava escurecido, e o nosso ainda assim bem clarinho, né? Que é o que? Eles vendem a estética do produto, né? Sem dúvida. Tem que estar limpinho, né? Tem que estar clarinho. Então, assim, para nós, foi assim uma vitória, sabe? Então, acertamos a máquina de primeira. E aí foi onde iniciou a história da Intab, né? Então, aí foi onde a gente decidiu, não, nós vamos fazer máquina térmica. E aí, por fim, nós tivemos que adaptar o nome da empresa, né? Sem mudar. Então, hoje é a indústria de máquina térmica a biomassa. Então, assim, né? Perfeito. A gente conseguiu adaptar ainda o nome, né? Então, trabalhamos com a parte térmica agora. Que legal. Joel, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi de fato uma conversa muito agradável, uma história que certamente serve como inspiração para qualquer pessoa que deseja crescer, sim, que deseja ir para um próximo nível, que deseja empreender, e nós te agradecemos imensamente por aceitar esse convite, viu? Não, eu que agradeço, né? Então, para quem tá nos assistindo, sigam, né, as nossas redes sociais, né, e para quem tem curiosidade como que está a Intab hoje, né, então a Intab está passando pela 4ª ampliação, né, Fabril, finalizou a parte de ampliação do nosso centro administrativo e agora está finalizando, né, iniciou a parte da 4ª ampliação. Então, né, nós iniciamos, né, para quem não conheceu a Intab, ela iniciou num galpão alugado, né, de 200 metros quadrados. E agora, com essa ampliação, nós vamos chegar a uma área total de 11 mil metros de área construída, né? Num terreno de 73 mil metros de área. Maravilha. Então, realmente, assim, a gente conta com bastante orgulho, né? A nossa história. E a nossa história, ela foi feita por pessoas, né? Então, assim, muitas pessoas boas, né? Do nosso lado, conseguimos alcançar, né? Toda essa notoriedade, assim, do mercado, né? Hoje de caldeiras, geração de calor. E nós desejamos muito sucesso, que siga crescendo cada vez mais. Instagram, @Intab, é o da empresa. Intab Geradores de Calor. Intab com M. M de Maria. Isso. IMTAB. E você tem o seu, pessoal também, se quiser compartilhar. Eu tenho, o meu é Joel que aquece, né? Então, é só procurar lá e o pessoal vai achar. Maravilha. Joel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Joel. Muito sucesso, uma história linda. E ficou aqui para as pessoas que estão aí trabalhando, que têm um pouquinho de visão, que querem crescer. Escutem desde o começo esse programa, porque com certeza vão ter dicas preciosas. Sem dúvida. Obrigada, Joel. Até a próxima, Joel. Até a próxima. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem com muito mais. Até lá. Até.